Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Sob o comando do Marcelo Oliveira, com 8 jogos, somente 2 vitórias, e ele utilizou 29 jogadores, né, nesses 8 jogos, 5 jogos sem vencer agora. Que análise que você faz desse desempenho nesses 2 meses, né, desde o dia que ele se apresentou aqui, levando em consideração tudo isso, os resultados ruins e esse número grande de jogadores utilizados? Infelizmente, né, os números não vêm sendo bons, mas infelizmente, tudo fruto do momento ruim que a gente vive. A vitória não vem, ele não consegue repetir a equipe, são sempre lesões, suspensões que vem acontecendo, que não consegue repetir a equipe. A alternância também, por não estar conseguindo os resultados, não ter conseguido boas atuações, e tem que se mexer, tem que buscar soluções, e isso tudo acaba ocasionando isso, um número alto de jogadores, até a busca de uma equipe que encaixe. Infelizmente ainda não conseguimos, mas com trabalho a gente está trabalhando bastante para que a gente consiga o quanto antes esse encaixe aí da equipe para retomar o caminho das vitórias e melhorar esses números do Marcelo. Wilson, o quão é difícil trabalhar sobre essa pressão agora com o time novamente na zona do rebaixamento? Como é que é para o jogador entrar em campo pressionado, sabendo que outro resultado não interessa, que tem que ter a vitória? É sempre muito ruim, né? A gente nunca quer estar nessa situação. Tem sempre os jogadores que sentem mais, os jogadores que sentem menos essa pressão. Nós temos jogadores jovens, temos jogadores que não têm tanta experiência em Série A, e isso, num momento como esse, acaba pesando um pouco. Por isso, às vezes, a gente pede o apoio do torcedor, o torcedor fica chateado porque o resultado não vem e a gente pede apoio, mas é por isso, a gente, como eu falo, nesse momento que a equipe menos merece, vamos dizer assim, o apoio, é quando mais precisa. O jogador precisa do incentivo, do apoio, para ele ganhar essa confiança e conseguir desenhar o melhor futebol. A gente vê muitos casos, temos exemplos aí toda hora, de grandes jogadores, mas se ele não está com a cabeça boa, não consegue render. Então, isso que é mais preocupante, mas a gente, mais experiente, mais acostumado com essa pressão, procura sempre tomar a frente para procurar dar mais tranquilidade para esses jogadores, para conseguirem render o seu melhor. Você falou que o time já teve uma postura diferente no jogo contra o Palmeiras. E como que é trabalhar nesse momento delicado? E sobre a partida no Couto domingo, a torcida organizada soltou ontem uma nota oficial falando pedindo mais envolvimento, mais compromisso de todos os jogadores. É mais fácil jogar dentro de casa ou fora de casa num momento desses que a torcida pressiona mais e tal? Como você falou, né, no último jogo já tivemos uma postura mais agressiva, buscamos o resultado. No segundo tempo todo, praticamente, a gente tentou mais, né, teve mais posse de bola, mas sem criar muitas chances, né? Então, a gente precisa melhorar nesse aspecto da criação, de criar mais chances de gol. A gente tem que trabalhar isso aí. E na situação que a gente está, como eu falei, a gente sempre, lógico, é sempre melhor jogar dentro de casa, com o nosso torcedor. E por isso que eu falei desse incentivo que é importante nesse momento, para os jogadores renderem mais, ter mais confiança. Tenho certeza que nesse jogo aí, quem estiver lá no estádio, apesar da nota, como você falou, da organizada cobrando, tem o seu direito de cobrar mesmo, eles estão sempre lá nos apoiando, tenho certeza que domingo vão estar lá apoiando também, incentivando, e os jogadores vão, mais uma vez, procurar fazer o seu melhor. A gente vai se fechar cada vez mais, no momento que a dificuldade aumenta, no momento que a gente tem sempre que buscar algo mais, que se
que a gente vem fazendo não está dando certo. Buscar sempre algo a mais, melhorar mais, se fechar mais, se cobrar. E espero aí que domingo a gente tenha mais uma melhora significativa e dessa vez com a vitória, que é o mais importante para a gente nesse momento. Wilson, você já falou um pouquinho sobre isso na segunda-feira, mas claro que vocês sempre trabalham, o Marcelo vem aqui e fala do trabalho muito bom durante a semana, a gente vê nos treinos também, mas o torcedor, quando vê o jogo, ele cobra bastante, ele não está tão próximo aqui, ele não está vendo quanto a equipe está trabalhando, ela vê o reflexo do jogo. Eu queria que você falasse, para a gente transmitir para o torcedor, o que está sendo feito. Eu digo, sendo feito de bastidor mesmo, sabe? Igual você disse que lá no Pacaembu você puxou a palavra, foi o capitão no dia, pediu uma entrega diferente. Como é que foi o vestiário depois? Como é que está sendo a reapresentação? O bastidor mesmo das conversas, do que estão acontecendo com os jogadores nesse momento. Isso aí que eu já falei, que você citou, dessa cobrança mais antes do jogo. E depois do jogo, mais jogadores falando, mais jogadores dando a sua opinião, falando que tínhamos que nos fechar cada vez mais, que só nós podemos tirar o clube dessa situação. Então, a gente vê que está todo mundo empenhado, todo mundo querendo melhorar. Às vezes a gente vê cobrança que os jogadores não estão nem aí, que não ligam para a situação do clube. Isso não tem cabimento. Eu, pelo menos, não vejo isso, e se visse também, seria o primeiro a chegar, porque não tem como, não me entra na cabeça que o jogador não está nem aí, que se o clube caiu ou não. É a imagem dele que está em jogo, é a sua profissão, é o pão da sua família que tá em jogo. Então, estão todos empenhados. Hoje, com certeza, vai ter mais reunião, vamos conversar mais no dia a dia, trabalhar mais, como eu falei, a gente procurar fazer algo a mais que vem sendo feito, não está surtindo efeito, para a gente procurar melhorar mais e sair dessa situação, e o torcedor ver que esse grupo não é o que eu venho lendo por aí, que está sendo falado. E esse grupo já deu demonstração também em outros momentos difíceis, de muita cobrança, já deu a volta por cima, e eu tenho confiança que mais uma vez esse grupo vai dar a volta por cima. Eu lembro no início do campeonato, você falou até que dá uma olhada, né? Quando eu te perguntei isso, você sempre dá uma olhada na tabela, né? Vê os jogos e tal. Eu acho que o time fez um ótimo segundo tempo contra o Palmeiras. Colocou o Fernando Praz para trabalhar bastante. Agora, sim, então, de repente, lá, perder para o Palmeiras lá, pelo elenco que tem um Palmeiras, coisa normal no futebol. O que não é normal, de repente, é você perder ponto para quem está lá embaixo junto contigo, tipo Atlético Goianiense, Vitória em casa. Sim. Então, o elenco já pegou agora, deu uma olhada na tabela daqueles jogos que realmente não pode perder ponto, mas de maneira nenhuma, que se realmente perder, aí vocês são os mais experientes ali, que tem que chegar junto realmente para que isso não aconteça? Sim, eu falei isso também depois do jogo, na entrevista do Palmeiras, que, lógico, queríamos ganhar lá, poderíamos ter pelo menos arrancado um empate ali, não aconteceu, mas que contra o Palmeiras, principalmente na casa dele, não é esse o nosso campeonato. É contra essas equipes que você citou, principalmente dentro de casa, que é o que vem nos complicando, e por isso estamos nessa situação. Deixando muitos pontos importantes dentro de casa, contra o Vitória no último jogo aí em casa, o maior exemplo disso, uma equipe que está ali embaixo também, que não poderia ter perdido a partida de maneira alguma. Então, está todo mundo ciente disso, conversando, citando isso também, e como eu falei, continuar trabalhando, e não podemos mais vacilar, e principalmente contra essas equipes, perder pontos que são fundamentais para a gente. Wilson, tirando as 5 primeiras rodadas do campeonato, né, aquele momento, até a 5ª rodada, o Curitiba ganhou do Palmeiras, era o 3º colocado. De lá para cá foram 19 jogos, só mais 3 vitórias, nas 5 primeiras tinham sido 3, e agora faltam 14.
Se nessas 14 o Curitiba ganhar só mais 3, vai ser rebaixado. Existe uma conta de número de vitórias, de número de pontos já entre vocês para esses 14 jogos que restam aí no campeonato? Não, desde todo ano, quando se começa o campeonato, sempre se fala que o mínimo ali a meta para não ser rebaixado, geralmente 45 pontos a média. Então, esse é o primeiro pensamento, alcançar essa pontuação o quanto antes. E eu falo isso desde o início da competição. No início se falou muito, né, naquela empolgação sobre título, sobre buscar Libertadores. E às vezes que eu venho aqui, eu falei que sempre preferia trabalhar com os pés no chão. Primeiro, procurar os 45 pontos, depois buscar coisas maiores na competição, com equilíbrio que é o campeonato. E como a gente vê o equilíbrio ali na tabela, você conquistando isso logo e depois buscando coisas maiores, você acaba atingindo outras metas ali consideráveis. Então, como eu falei, primeiro pensar esses 45 pontos, que é a média aí para acabar com essa chance aí de ficar na zona de rebaixamento e depois buscar coisas maiores na competição, se Deus quiser. Wilson, o quão é difícil para um jogador tá tendo que falar sobre contas, sobre chegar a 45 pontos, sobre brigar para não cair para uma segunda divisão. E também queria que você falasse um pouquinho sobre o Dodô. Ele acabou respondendo um torcedor nas redes sociais, não sei se você já chegou a ver ou não, mas acabou repercutindo isso bastante aqui, tanto na segunda, quanto na terça-feira, quanto hoje. Queria saber o que você poderia falar sobre ele, se conversou com ele, sobre esse tipo de situação. Sobre fazer conta é sempre complicado, né? A gente que está fazendo contas pensando em coisas maiores, né? Infelizmente, hoje, nesse momento, não é a nossa situação, né, no campeonato, mas como eu falei, dar continuidade e alcançar logo essa pontuação aí para ficar tranquilo e depois pensar em coisas maiores na competição. Com relação ao Dodô, acompanhei, vi sim a repercussão. Infelizmente aí acabou acontecendo isso com ele. O Dodô um jovem, né, um menino ainda, 18, 19 anos, né? Ele tem sua personalidade, mas ainda imaturo, acaba errando em alguns momentos. Isso é normal, isso vai acontecer. Infelizmente acaba falando coisas que não se deve, ou então coisas quando não se deve. Isso faz parte do aprendizado dele, e tenho certeza que ele está arrependido. Infelizmente acabou acontecendo, mas isso vai fazer parte do crescimento dele, do amadurecimento, e tenho certeza que é outro jogador aí, um menino que veio da base, super comprometido, super trabalhador. Tenho certeza que está tão chateado quanto o torcedor, que ele acabou batendo boca, mas que com certeza vai continuar fazendo um grande trabalho aí, vai superar tudo isso aí. Wilson, se você fosse um torcedor assim, Domingão de Sol, tal, Parque Barigüi, né? O que te motivaria para ir no campo domingo? A paixão pelo meu clube, né? Acho que o torcedor é um apaixonado, ele ama o seu clube, e quando o torcedor é apaixonado, ama o clube, ele quer o bem do seu clube. Como eu falei, quem for ao estádio tem que ir para apoiar, para incentivar, pois é um momento delicado e é quando se precisa ainda mais do torcedor. Se o torcedor não gosta de mim, não gosta do Kleber, de qualquer jogador, que ele esqueça isso durante os 90 minutos e veja que está ali é o clube que ele ama, a camisa que ele escolheu para torcer e que ele sempre vai apoiar. Que durante os 90 minutos ele apoia, incentive, independente do momento da partida. Depois, se tiver que cobrar algum jogador, tiver alguma atuação ruim, um resultado, que cobre também dentro de uma civilidade, mas que durante os 90 minutos ele
possa nos incentivar para a gente juntos conseguir uma vitória e sair dessa situação importante, dessa situação difícil. Nessa pegada, o Carleto, já na saída ali do Pacaembu, ele estava dizendo o seguinte, que era hora da torcida fazer que nem... Ele usou como exemplo o São Paulo, que está numa situação difícil, e eu até estava lendo aqui, já vendeu 50 mil ingressos para o próximo jogo, e vem lotando o Morumbi. Você acha que é hora da torcida do Curitiba? O torcedor precisa disso? Quanto vai fazer a diferença ter o apoio da equipe, pelo menos mais de 20 mil pessoas no Couto Pereira contra o Botafogo? E como você disse, é difícil pedir para a torcida num momento desse e ver o jogo. Mas como é que vocês podem fazer um apelo para a torcida realmente ir no estádio no domingo? Como eu já falei, você repetiu aí. É difícil. Eu vim aqui pedir mais uma vez para o torcedor apoiar, incentivar, porque o torcedor do Curitiba é diferente da situação do torcedor de São Paulo. O torcedor do Curitiba não aguenta mais viver essa situação, já está de saco cheio. Eu estou há 3 anos aqui, já muito chateado por mais uma vez estar passando por essa situação, e o torcedor ainda vem passando há mais tempo. O torcedor de São Paulo não está acostumado com essa situação, é uma situação de momento que eles estão vivendo, e estão nessa para tirar o São Paulo, um clube que nunca caiu, tem essa marca que nunca caiu, como mais 2, eu acho, se não me engano, e não querem passar por isso. Mas, como eu falei, o torcedor do Curitiba é o torcedor apaixonado, que quer ver o bem do seu clube, ele vai no estádio, ele vai apoiar, vai incentivar, entende, até também por estar acostumado com isso, entende que o momento é complicado e sabe que o jogador precisa desse apoio. Então, os que vão no estádio, que vá para incentivar, que vá para apoiar a equipe durante os 90 minutos. Mais uma vez eu falo isso, e tenho certeza que isso vai acontecer. As cobranças estão acontecendo, como ele citou, a organizada já emitiu sua nota, já demonstrou sua satisfação, e como outros também vêm se manifestando pelas redes sociais, enfim. Mas na hora lá dos 90 minutos, tenho certeza que quem for lá vão estar todos juntos e nós apoiando para a gente dar a volta por cima, todo mundo junto.